Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a análise espacial de superfícies, conversar sobre o enfoque por indicação. E antes disso, eu queria precisar um pouco sobre a krigagem. A krigagem ela é utilizada para inferir valores de atributos em posições observadas. Então, eu tenho o meu local de estudo, né? Eu tenho o meu espaço amostral e eu quero saber valores onde eu não fui a campo, onde eu não mostrei. E além de saber esses valores, eu quero saber as incertezas associadas a isso. Porque quando eu estou interpolando, quando eu estou predizendo valores para um local que eu não fui a campo e fiz as medições, isso não é 100% eficiente, né? Isso não é o ideal. E esse tamanho de incerteza, ele pode ser calculado, não só pode, como deve, e ele pode ser superestimado ou subestimado. E aí é sempre necessário refletir sobre os efeitos dessa subestimação ou superestimação. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma escavação de um duto, se eu estiver trabalhando com um processo que eu estou envolvendo um processo de construção, se eu superestimar por exemplo, a minha estabilidade do solo, eu posso ter problema de quê? De gastar demais com aquele local, de gastar demais com aquela obra, mas se eu subestimar também, então no caso aí eu tô cavando um duto, se eu subestimar, eu posso ter problema com os deslizamentos, e aí acaba que o que você gastaria como uma subestimação, você vai gastar mais depois. Digo, na questão de investimento mesmo, investimento monetário. E aí a geoestatística, retomando um pouco aí, essas partes são muito importantes, ela sempre quer trazer um atributo para cada posição. Então eu sempre quero predizer um valor em uma posição numa região da superfície terrestre. Então se eu estiver trabalhando com BH, eu quero entender algo naquele território e eu sempre quero trazer um valor. Então esse valor é a minha variável aleatória, que ela é descrita como meu Z, ela é de acordo com o meu x, que é o meu vetor posição. Isso quer dizer que na minha posição posso assumir diferentes valores, né? Então, por isso que ele é aleatório. Eu vou ter uma probabilidade associada a essa minha associação de valores em um espaço, né? Dentro desse espaço que é o meu z. E aí, o que acontece? Essa função de distribuição, eles chamam de função de distribuição univariada, acumulada, condicionada. Parece um pouco complexo a primeira vez que a gente lê, mas pode ficar tranquilo. Eu quis trazer escrito dessa forma, por quê? Porque realmente nos livros, pelo que eu vi, eles trazem escrito desse jeito, né? Então é uma função de distribuição, ou seja, eu estou tentando entender a minha distribuição da minha variável no espaço e ela é acumulada e condicionada. Então, ela tem a ver com os pontos que estão próximos, né? Ela não está simplesmente no meio do meu território sem relação nenhuma. Então, se eu estou assim na região sul de Belo Horizonte, estou fazendo estudo sobre Belo Horizonte, a minha região norte ela está associada, ela está condicionada. E aí eu vou ter ela é condicionada aos meus N dados amostrados. Esses dados amostrados são os meus dados de campo. E eu vou expressar isso numa função. E aí a minha função, né, é a mesma, praticamente a mesma que eu mostrei no slide anterior. E eu vou ter aqui os meus N dados amostrais que estão condicionados a esse processo. Então, essa função ela é utilizada para produzir estimativas de valores em posições que eu não conheço. E eu também vou usar ela para quê? Para modelar incerteza, que é o que eu quero nesse momento. E aí, a krigagem linear, ela vai modelar a incerteza em locais não amostrados, computando estimativas de valor desconhecido, né? Que é o valor que eu estou encontrando com a minha interpolação. E eu vou fazer isso a partir da minha variância, e a krigagem ela constrói esse intervalo de confiança de um tipo gaussiano. Esse tipo gaussiano é a distribuição normal que a gente conhece, né? Que é uma distribuição que eu tenho a minha média centrada no meio. E a krigagem linear, ela faz esse intervalo de confiança fundamentado em duas hipóteses. Uma é que eu tenho essa distribuição gaussiana, a outra é que eu tenho meu intervalo de confiança através dessa variância, né? Então, meu intervalo tanto para baixo quanto para cima, dentro dessa minha probabilidade. Isso é restritivo, né? A krigagem linear, ela acaba sendo restritiva por causa dessas duas hipóteses que ela precisa de satisfazer. Mas, mesmo assim, ela é uma das mais usadas. Ela é praticamente a mais usada.
E aí eu vou ter dois enfoques para poder resolver essas incertezas locais. Eu vou ter um enfoque por indicação e um enfoque multicassiano. O enfoque por indicação, ele não estabelece nenhum modelo de distribuição dos dados. Então, não importa como meus dados estão distribuídos no espaço. Já o multicassiano, ele estabelece um modelo de distribuição. Eu preciso de um modelo de distribuição para poder trabalhar com esse enfoque. Então, eu vou explicar um pouco mais do indicação aqui, nesse momento. A minha função de distribuição de probabilidade acumulada condicionada, ela é modelada de uma forma que eu vou fazer uma discretização numa série de K-cortes. O próprio autor usa essas palavras, eu quis trazer elas aqui. Esses K-cortes em Z, eles são o quê? Eu vou dividir em espaços. Os meus espaços vão ser os meus Ks. Então, pode ser que eu tenha N Ks, né? Posso ter, ele considera de 5, em média, de 5 a 15 Ks. 5 cortes no meu espaço amostral. Então, se eu tenho uma variável que ela tem atributos que vão, digamos, eu vou modelar eles com valores de 0 a 20. Eu vou dividir esses valores em Ks. E a ideia é que eu vou conversar um pouquinho mais sobre esse caso, eu já estou dando um certo spoiler aqui. E aí o enfoque por indicação, eu vou ter, conversando um pouco mais sobre ele, eu sempre vou trabalhar com ele, com a krigagem, eu preciso considerar que é uma estimativa de esperança condicional. Então, na medida que eu vou eu vou atribuir valores às minhas variáveis na krigagem, eu vou considerar uma esperança condicional. Então, sempre que eu estiver pensando num ponto, lembra da esperança? A esperança ela é um conceito estatístico, mas você pode interpretar também com um conceito, no português a palavra mesmo, o sentido de esperança, que é o que eu espero atribuir naquele ponto, aquele momento. E aí, dessa forma, eu vou ter os procedimentos por indicação, se iniciando com uma transformação não linear. Eu não sei se vocês se lembram, né, com esse termo, assim, transformação não linear, é o quê? É quando eu tenho uma função que, se ela variar de um ponto até um ponto, eu atribuo um valor para ela. E no caso aqui, ó, eu vou ter a minha função variando, se ela for menor ou igual ao meu zk, ela vai ser 1. Se ela for maior, ela vai ser 0. No caso aqui eu tenho só dois Ks, né, que o autor chama de K, que são essas atribuições. O ideal é que sejam mais de 5, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Mas aí, na hora que ele faz essas atribuições, você está criando uma função não linear, você está codificando por indicação. Essa indicação é realmente indicar um valor para aquele ponto. E a partir disso você vai construir o seu estudo, você vai montando aí, transformando o seu conjunto amostral em valores por indicação. Eu vou seguir conversando um pouco mais sobre isso com vocês na parte 2. Vou parar por aqui e a gente segue falando mais sobre o enfoque por indicação daqui a pouquinho na parte 2 do vídeo. Esse é o capítulo 4 e ele segue trabalhando tanto essas questões de incerteza quanto conversando um pouco mais sobre a krigagem. Até daqui a pouquinho, gente.